andando no sobrenatural. Quem aqui quer andar no sobrenatural? Aleluia! Tem um povo aqui que quer, Senhor. Mas vocês sabem do que eu estou falando? Andar no sobrenatural é desafiador. Será que você está preparado para andar no sobrenatural? Não é brincadeira. Vamos ler Mateus, capítulo 14, versículo 22. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Amém? Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Vamos parar aqui por enquanto. Então, o que aconteceu aqui antes para Jesus insistir com os discípulos para que eles entrassem num barco? Estava comentando com vocês que João Batista, que era primo de Jesus, já contei aqui história para vocês, que desde a barriga da mãe dele, a Isabel, quando ela chega perto de Maria, João Batista fica todo serelepe, se mexe, porque o Espírito bateu, sabe? O Espírito Santo que estava em um, também estava no outro. E João Batista preparou o caminho para Jesus, dizendo: olha, arrependam-se dos seus pecados, venham aqui batizar, porque depois de mim vem um que batiza com fogo. E Jesus, vivendo a sua missão, vivendo o seu chamado, alguém chega, os discípulos de João chegam e dizem para o Senhor Jesus o que aconteceu. Ó, seu primo foi decapitado, né? E aí Jesus, ouvindo essas palavras, ele se retira, ele entra num barco e fica sozinho no seu particular. Foi para um lugar deserto. Sempre que Jesus passava por uma prova, passava por um momento difícil, assim como você, Jesus também passou por momentos de tribulação. Jesus também tinha as emoções, ele também ficava triste quando alguém falecia. Ele ficava, assim como nós, gente. Quando você fica triste, o que você faz? Eu fico triste e eu vou orar. Na verdade, eu vou chorar. Eu falo, estou indo orar, mas eu chego lá e só choro. E falo, Espírito Santo, tua palavra diz que o Senhor entende os gemidos aqui. E choro. A melhor coisa é ir para o secreto. Isso é um segredo. Aliás, isso é uma chave poderosa no reino. Jesus diz que quando nós formos orar, nós devemos ir para o secreto. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino. Venha a nós a tua vontade. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Todos sabem de cor essa oração? Levanta a mão quem sabe. Amém. E Jesus diz que nós temos que ir para o secreto. No secreto nós somos restaurados. É muito bom orar em conjunto. Mas nesses anos que eu estou no ministério, eu percebo que em conjunto a oração não flui como no secreto. Porque quando você está com mais pessoas, você quer orar bonito. Eu quero usar palavras eloquentes, palavras bonitas. Isso é inconsciente. Ai, pastor, eu não faço isso. Isso é inconsciente. A gente até trava. Quem fica nervoso se tiver que orar em público? Levanta a mão. Mas no secreto, se rasga. É por causa da vaidade. Perto das pessoas nós queremos fazer bonito.
Agora, quando nós estamos sozinhos, não tem aquela amado Deus, bendito, poderoso, aleluia. Papai, eu sou assim, pai. Você falou que ia fazer e está demorando. Por que o senhor faz desse jeito? Por que o senhor gosta de complicar? Parece que o senhor gosta das aventuras, das coisas difíceis. Então Jesus também ia para o secreto e falava com o pai dele, na linguagem dele, sem querer se aparecer para ninguém, rasgava o coração dele. E provavelmente se ele só quisesse chorar, ele ia só chorar. Se ele quisesse só orar em línguas, porque tem momentos também que a gente não sabe o que orar, eu vou para as línguas. Estou aqui sem palavras, nem sei se eu tenho alguma coisa para orar. Quer saber? O Espírito Santo sabe. E Jesus foi para o seu particular no lugar secreto. Só que as multidões seguiam a ele. O cheiro de Jesus é muito gostoso, gente. O povo ia atrás daquele cheiro, daquele poder, das palavras de vida. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Ninguém mais fala sobre vida eterna. Ele tem as palavras. Ele tem a sabedoria, Ele tem o poder. Só Ele pode fazer os milagres. Então as multidões corriam atrás dele. Talvez você tenha corrido atrás de pessoas, de situações, de lugares que não vão te fazer nada. Crente indo atrás de meditação. Crente indo atrás de signos, de terapias da nova era. Ei, nada disso pode resolver o teu problema. O crente deve ir para o secreto, buscar em Deus, buscar em Jesus a solução dos seus problemas. Sabe o que acontece? É que começa às vezes a dar tudo errado. A gente fala, eu estou na igreja, era para dar tudo certo. Então já que não está dando certo, eu vou atrás de outras coisas. Eu já atendi pessoas, mulheres, crentes, batizadas, que estavam querendo um determinado marido. Eu quero esse homem. Se não for esse homem, eu não quero outro. Pode aparecer mais bonito, mais rico, eu quero esse. E orando, jejuando, buscando Deus, não deu. Sabe o que ela fez? Ela foi para macumba. Ela foi fazer trabalho para conseguir aquele homem. E quando você vai atrás dessas coisas, você vai atrás de falsos deuses, deuses com letra bem minúscula mesmo. Além de desagradar ao Senhor, que é algo abominável a Deus, você ir atrás dessas coisas, você abre legalidade para o que está atrás desses falsos deuses, entidades, santos, imagens. O que está atrás disso? Alguém sabe? Paulo diz que são demônios. A Bíblia fala que são demônios que estão atrás, espíritos demoníacos. Se você vai atrás e dá brecha, você dá legalidade, esses espíritos demoníacos vão entrar na tua vida. Cuidado, viu, adolescentes? Não vão atrás de horóscopo, atrás de leitura de mão, leitura de cartas. Eu estou falando isso daqui porque tem gente que é leiga, não sabe disso, que isso dá legalidade para os demônios entrar. Essa mulher que foi atrás de fazer trabalho e conseguir tudo, e conseguir aquele marido, depois ela veio atrás de mim para libertação. E o espírito demoníaco que se apossou da vida dela foi um dos maiores que eu já vi. Enorme. Ela fez um pacto com esse ser. Quando você vai atrás, você faz ali uma oferenda. Porque assim, quem aqui não conhece essas religiões? Levanta a mão. Todos conhecem. Hoje em dia está até moda, né? É moda ir atrás das entidades. Nós
viemos aqui no altar do Senhor e entregamos a nossa oferta em forma de gratidão. Às vezes para um sacrifício, para pedir algo para o Senhor, né? Damos o nosso dízimo, tal. Lá, quando eles querem algo, eles fazem um trabalho. Ou eles levam um animal, dinheiro, dependendo do que for, até sacrifício de criança, enfim. E aí, irmãos, quando eles ofertam, quando eles estão fazendo um pacto, uma aliança. Tudo que você crê, você faz alianças. Se você crê no horóscopo, você está fazendo uma aliança com aquela entidade. Por isso que a gente precisa anular e expulsar. Tudo que você pensa assim, ó, isso me dá sorte. Essa meia, minha meia dá sorte. Isso daqui eu carrego comigo porque me dá sorte. Então, quem cuida de você, quem te abençoa, não é Deus. A sua fé está em objetos, então você tem uma aliança com aquele objeto. Um demônio vai se apossar daquele objeto para receber a tua adoração. Se você crê naquilo, então você adora aquilo. Eu não sei porque que eu estou falando isso, nem fazia parte da palavra. Mas tem alguém aqui que precisa se desfazer de coisas, se desfazer de objetos, se desfazer de imagens, de coisas que você creu. E por causa disso você fez pacto. Se desliga, quebra tudo e se arrepende. Em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. A multidão seguiu Jesus porque ele tinha o milagre. E aí o Senhor, nosso Jesus é muito lindo. Ele teve compaixão daquela multidão e ele curou aquele povo. E já estava ficando a noite e os discípulos falaram, Senhor Jesus, vamos liberar esse povo, porque eles têm que comer. Crente gosta de comer, Jesus. Vamos liberar, porque eles não estão no jejum igual o Senhor, não. E aí Jesus diz, o que a gente tem? Nós temos, isso está em Mateus capítulo 14, versículo 17. Ao que eles replicaram, tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. A gente tem 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus pega aquilo, ele ora, ele agradece, obrigada Senhor. Jesus não, obrigada Senhor, Deus, obrigada Pai. Ele dá graças. Olha o poder que tem em nós sermos gratos. Ele deu graças a Deus pelo pouquinho que tinha. Igual nós fazendo hoje. Senhor, te agradeço pelos músicos que nós temos. Já te agradeço pelo baterista que eu tenho, o tecladista, o baixista, o guitarrista. Te agradeço. Eu não estou vendo, mas no mundo espiritual eu sei que tem. No mundo espiritual já está pronto, eles estão chegando, quem crê? Eles estão chegando, e nós teremos não só uma banda, mas umas 2, 3 bandas, que é para ter escala, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quem está fazendo aula aqui para subir? Aleluia, glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês, que vocês tenham inteligência e sabedoria para aprender rápido. Em nome de Jesus, se dediquem. E aí os pães se multiplicaram. E teve ali uma festa. Todos comeram, ficaram satisfeitos. E sabe quantas pessoas que comeram? 5.000 homens, mais as mulheres e os filhos. Deve ter dado umas 20.000 pessoas, mais ou menos. Se alimentaram de 5 pães e 2 peixinhos. Deus vai usar do pouco que você tem e vai fazer muito. Sabe esse pouquinho que você está desprezando? É tão pouco isso que eu tenho para investir. É tão pouquinho que eu olho e falo assim, ai meu Deus. Não vai render. Vai render. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida que Ele vai multiplicar. E o que era para alimentar 3 pessoas vai alimentar 20.000 em nome de Jesus. Porque eu creio no Deus de milagres. Então depois de fazer esses milagres, o Senhor Jesus, Ele insistiu com os discípulos. Ele fala assim, discípulos, entrem no barco.
entrem no barco e vão para o outro lado. E ele se despedia das multidões. Grava isso. Diga, Jesus insistiu para os discípulos entrarem no barco. Amém. E assim que mandou o povo embora, ele subiu sozinho ao monte para orar. Mais uma vez. Ele subiu para o monte sozinho para orar. Às vezes a gente faz aqui uma conferência, derrama unção e liberta e cura. Mas é necessário subir lá para aquele quartinho e orar: Senhor, tem misericórdia de mim. E se reabastecer da unção, se reabastecer da presença. Ele sempre estava fazendo isso, sempre ficando só. Subiu sozinho ao monte para orar. E ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Jesus estava orando e os discípulos estavam no barco porque Jesus insistiu para eles entrarem no barco. Talvez você esteja numa situação hoje que você fala assim: olha, Deus insistiu para que eu entrasse nessa situação. Foi Deus que me colocou aqui neste lugar. Foi Deus que me colocou nesse emprego. Foi Deus que me colocou nessa igreja. Foi Deus que me colocou onde eu estou, me plantou aqui. Deus insistiu. Só que aí começou um vento, começou a fustigar. Fustigar é castigar. Começou a castigar aquele barco. E Jesus veio lá do monte depois andando. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quarta vigília da noite, a primeira vigília das 6 às 9, das 9 à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 a terceira. Então, das 3 às 6 da manhã é a quarta vigília. O horário que Jesus estava vindo pelas águas era a quarta vigília, era entre 3 horas e 6 horas da manhã. Você já percebeu que às vezes Jesus deixa para chegar no limite? A hora que tua fé está esticada e você fala assim: Senhor, não dá mais. Não dá mais. Olha o vento, olha o que está acontecendo. Está balançando aqui. Está me dando medo, estou ficando ansiosa. Ele deixa para chegar no período de maior treva, na maior escuridão. Foi a hora que Jesus veio andando sobre as águas. E é o que eu falei há uns dias atrás. O bom de estar no fundo do poço é que você só tem um lugar para ir, que é para cima. O bom de estar ali na tempestade, no último minuto da escuridão, é que você só tem um lugar para olhar, que é Jesus. Ele vem andando sobre as águas. E aí os discípulos começam a ficar aterrorizados. Alguém aqui já teve visão de fantasma? Não? Vocês não tinham visão aberta quando era criança? Levanta bem assim a sua mão. Olha, não são tantos. Eu achava que era mais comum. Eu via muita coisa quando era criança. Eu via as minhas bonecas se mexendo. Eu via a minha vizinha que morreu. Na verdade, era um espírito demoníaco que se fingia da dona Quitéria, né? Eu lembro que uma vez eu tinha um pavor de boneca, porque eu sempre via ela se mexendo, fechando o olho. Então, o que eu fazia? Eu guardava as bonecas, jogava em algum lugar e tentava não vê-las, mas quando eu via elas mexendo o olho, mexendo a cabeça.
E aí teve um período que eu tinha mais ou menos uns 9, a minha irmã 6. E tinha uma vizinha do nosso lado, a dona Quitéria. Ela sempre dava as coisas pra gente comer, aquelas coisas que já estavam vencidas, ela dava pra gente. Mas a gente amava. E aí ela tinha um muro baixo assim, ela sempre entregava as coisas pra gente, né? E num triste dia, a dona Quitéria faleceu. Passou-se algumas semanas, eu estava jogando vôlei, eu acho, com a minha irmã. Era vôlei? Não, nós estávamos no quintal. Nós estávamos no quintal brincando. Eu lembro da gente brincar. Não tinha celular, não tinha televisão. Então a gente brincava demais. E a gente lá brincando, eu lembro de estar tacando bola para você. Era vôlei sim. Porque eu sou muito boa jogadora de vôlei, então eu jogo há muito tempo. Gente, de repente, você riu por quê? Ju, eu sou boa, eu só não sei cortar ainda, mas eu tô aprendendo. Tinha um muro, o muro era baixo, e eu jogando com ela, de repente eu vi a dona Quitéria assim no muro. Eu, Eva, dona Quitéria! Aí a gente saiu correndo. E aquela casa que a gente morava tinha sido um motel. Então imagina como era pesado aquele ambiente, cheio de demônios. A gente saiu correndo e entrou no quarto que era do meu pai. No que a gente entrou naquele quarto, eu apavorada de ter visto aquele demônio, uma porta bateu com toda a força. Pá! A porta do banheiro. E um quadro que tinha nossa família nessa foto começou a girar. Gente, parecia um filme de terror. Eu e minha irmã descalças. Nós corremos aqueles 2 quilômetros até a casa daquela moça que a gente conhecia em segundos. A gente saiu de lá num tiro. Um tiro, foi horrível. Depois meu pai orou por aquela casa, a gente passou várias experiências lá. Por isso que eu falo, chegou na casa, ora, expulsa os demônios que estavam lá naquela casa, né, Mara? Ontem a gente orou lá na casa da Mara. Expulsa os demônios, passa óleo em tudo. Ai, pastor, isso daí já é fanatismo, já é demais. Eu prefiro fazer demais mesmo. Eu prefiro estar resguardada com certeza que a minha casa está toda protegida. Do que ficar vendo as coisas. Nós tínhamos uma vizinha que ela tinha muita inveja da nossa família. E ela fez trabalho para que os meus pais se divorciassem. E como naquele tempo a gente não entendia nada, eu era só uma criança, a gente não entendia nada de batalha espiritual. Ia na igreja, tá? Mas o problema é que as igrejas não ensinam. Por isso, façam o meu seminário de libertação. Irmãos, não é? A vida da nossa família virou um caos. Até que aquela mulher que fazia feitiços, ela conseguiu o divórcio dos meus pais. E ela conseguiu namorar o meu pai. E ela via os demônios lá. Ela falava, olha, eu tô vendo, a velha tá passando ali, olha tal coisa. Só que isso é importante vocês saberem. Teve um tempo que meu pai decidiu se posicionar. Ele falou assim, não quero, não vou continuar na fornicação com essa mulher. Não vou continuar no pecado com ela. E ele se posicionou, separou dela. E aí ela foi para a mata fazer outra macumba. Ela falou, não, eu vou fazer uma macumba, vai pegar na perna dele, ele vai ficar doente. Eu vou cuidar dele, ele vai ser meu. Isso não é brincadeira, tá? As pessoas fazem sim trabalhos por inveja, por ciúmes. Não pensa que você está ileso. As pessoas podem fazer para você e só vai pegar se você tiver brecha, se você tiver em pecado. Só que meu pai tinha se posicionado. E aí, ela estava lá na mata, fez a obra de magia negra ali, de macumbaria. E no que o demônio foi para pegar meu pai, ele não pôde pegar, porque meu pai estava em santidade. O demônio voltou. Voltou e entrou no gato dela e arranhou tudo ela, acabou com ela. E aí ela foi lá no meu pai.
Teu Deus é forte mesmo, né? Que eu fui fazer um trabalho para você e não pegou. E ainda pegou em mim. Saiu com a perna mancando, não foi? Pegou nela a macumba. Vocês veem como é importante você estar com a vida em ordem, com a vida no altar, jejuando, orando, fechando todas as brechas. Macumba só pega em crente que não está com a vida em altar. Amém? Graças a Deus. Então, Jesus vem e os discípulos dizem assim, exclamam: meu Deus, é um fantasma! E gritavam de medo. Acharam que Jesus era um fantasma. Tem situações na nossa vida que a gente fala assim: isso é o diabo que colocou. Essa proposta aqui foi o diabo que trouxe. Essa situação é o diabo que colocou na minha vida. E não. Você pode estar achando que é um fantasma e é Jesus quem está chegando perto de você. Já contei isso, mas muitos não estavam. De uma vez que eu estava no shopping com o pastor e eu falei: olha, amor, eu vou nessa loja. Eu vou na Renner. Tá bom? Tá bom, a gente se encontra lá. E ele ficou na loja lá de cima, lá na Centauro. Ficou lá. E eu desci com a Sofia para Renner. E fiquei esperando ele. Deu 10 horas, 10h15, 10h30. Já começou a me dar um negócio. Falei: ai, o Neto é muito bravo. Aconteceu alguma coisa. A hora que chegar aqui, porque era anos atrás, tá, gente? Não estava transformado igual está hoje. E eu comecei a orar: Senhor Jesus, tem misericórdia. Esse homem vai vir aqui louco, ele vai gritar, ele vai fazer o maior regaço, vai me humilhar, vai acontecer alguma coisa. Cadê esse homem? E ele não vinha. E a Sofiazinha pequenininha. Eu falei: ai, Jesus. Aí eu comecei a orar e eu pedi uma resposta para o Senhor. E o Senhor falou assim: fala com aquela mulher. Eu falei com ela: oi, a senhora viu um homem com um nenê, o Pedro ainda era de colo, lá em cima, tal. Eu falei: eu acho que eles estão no estacionamento. Ela nem sabia quem era, mas Deus usou a boca dela. E eu desci e eles estavam lá. Já era umas 10h40. Eu já cheguei assim, né? Seja sábia, forte, corajosa, forte, sábia, corajosa, fica quieta. Ele vai gritar, você fica quieta, você engole e só pede desculpa. Oi, amor, você tá aqui embaixo já? Eu tô aqui embaixo. Fiquei te esperando lá em cima. Eu falei: não, mas eu disse que eu ia estar na Renner. Você disse que tudo bem que você descer na Renner. Não, não disse isso. Mas ele disse assim: mas tá tudo bem, vamos pro carro. Meu Deus, ele não vai brigar comigo. Ele não vai me xingar, não vai gritar, não vai explodir. E eu fui até andando desconfiada assim: cadê o meu marido? Cadê o meu marido? Sentei no banco ainda preparada. Tem homem aqui que explode? Não. Todos Isso, irmão. É isso que nós precisamos. De pessoas verdadeiras que reconhecem seus erros, porque pessoas que reconhecem os seus erros podem ser transformadas. Tem homem aqui que explode? Aleluia! Vocês serão transformados, porque é uma unção sobre essa igreja que transforma as pessoas. Vocês serão transformados. Aleluia! E aí eu sentadinha ali, medo. E ele quieto, dirigindo. E eu: Jesus, o que aconteceu, Senhor? Por que Pai, como que o Senhor deixou o diabo fazer isso? Como que o Senhor deixou o diabo fazer ele entender outra coisa que eu falei, porque eu sei muito bem o que eu falei? Por que o Senhor deixou o diabo fazer isso? E aí o Senhor falou assim para mim: não foi o diabo, fui eu. Foi você, Pai. Por que o Senhor fez isso? Ele disse: porque eu estou transformando o neto. Eu trouxe essa confusão para que ele fosse testado. E ele passou no teste.
Tem situações que não é o diabo, é Deus que está te treinando. Em nome de Jesus, você vai passar nesse teste. Em nome de Jesus. Não era um fantasma, era o próprio Senhor Jesus chegando perto deles. E aí imediatamente Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu. Sou eu, filha, sou eu que estou fazendo isso. Sou eu. Sabe o que significa tende bom ânimo? Não deixe o medo te dominar. Não deixe a dúvida te dominar. Eu sei que tem novidade entregue na tua frente. Porque o Senhor me disse que é um tempo de novidade, é um tempo em que propostas serão entregues, portas serão abertas, alianças e conexões novas serão entregues para o povo de Deus durante esse novo período que está na nossa frente. E o Senhor Jesus está dizendo assim, ó, tende bom ânimo, não deixe o medo te dominar. Não deixe a dúvida te dominar, porque sou eu que estou colocando esse tempo novo na tua frente. Sou eu que sou eu que abri essa porta. Sou eu que estou mandando assinar o contrato. Sou eu que estou colocando essa conexão na tua vida. Não temas. Não deixe a dúvida te dominar. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Quem é como Pedro aqui? Gosta de uma aventura. Onde Pedro estava com a cabeça? Estava lá no barco, está ventando. Deve estar todo mundo ali atônito, pensavam que era um fantasma. Mas o fantasma falou que não, que é Jesus. Ele falou, Senhor, é o Senhor mesmo, então eu quero ir também. Não existem muitos Pedros que dizem assim, Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Porque quando nós pedimos para viver o sobrenatural, talvez nós passaremos momentos de fome. Por quê, pastora? Porque você não vai ver o milagre da multiplicação se antes não tiver o tempo de miséria. Talvez você verá um problema no teu casamento, porque você não verá a restauração, o milagre da restauração do teu casamento se não tiver a crise antes. Então, se você está pedindo para viver o sobrenatural, se prepare também para viver crises. Não tem como a gente ver o milagre se nós não vermos antes as crises, os problemas. Você não vai ver a cura se antes não tiver a doença. Você não vai ver a celebração de uma grande vitória sem antes tiver tido uma grande decepção. Jesus passou por decepções. Na hora que ele mais precisava, que ele falou, orem comigo, vigiem comigo, os seus discípulos os abandonou. Jesus caminhou com o seu traidor. Você está reclamando daquela pessoa que te inveja, aquela pessoa que fala de você pelas costas, aquela pessoa que arma planos diabólicos contra você. Mas Jesus passou pela mesma coisa. Jesus foi traído por alguém que andava do ladinho, viu os milagres acontecer, viu a unção que Jesus tinha, sabia que ele era o Messias, o Filho de Deus. Mesmo assim, deixou Satanás, Judas, deixou Satanás entrar no coração dele. Uma ambição, dinheiro, ser notado, não sei. Mas Jesus passou
pelas mesmas coisas que você tem passado. Ele sabe exatamente do que você precisa. E Ele está chegando no teu barco hoje. E aí, você vai querer dar um passo para fora? Você vai querer ser como Pedro e viver o sobrenatural? Lembra que eu disse que no começo, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco? O barco é um lugar de conforto. A situação que você tem vivido hoje é confortável. Foi Jesus que me colocou aqui, tá tudo bem, Ele falou para mim, tá tudo ótimo. Ele que me mandou vir para cá, Ele insistiu que eu viesse para cá. Mas há um chamado para alguns Pedros, não é para todos, é para alguns Pedros. Vem para fora, peça para o Senhor, eu quero andar no sobrenatural. Eu quero viver o sobrenatural. Só vive o sobrenatural aqueles que não se deixam viver, não se deixam ludibriar pela mesmice, pelo conforto. Só vive o sobrenatural aqueles que dão um passo de fé. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Qual é o vem que Jesus tem te falado? É um novo emprego? É uma nova sociedade? É um novo momento? Qual é o vem que Jesus tem te dito? Porque antes de Jesus dizer vem, Pedro pediu: eu posso ir? É o Senhor mesmo? Posso ir? Tem orações que você fez: Senhor, abre tal porta. Senhor, muda a minha vida financeira. Eu queria tanto comprar aquela casa. Eu queria tanto aquilo. Tem orações que você fez assim. Aí Deus abre uma porta. Jesus coloca uma proposta na tua vida. E aí você fica com medo. Isso daí eu não sei se é de Deus. Mas foi Pedro que perguntou se podia. E aí Jesus diz: vem. Vem. A resposta que o Senhor Jesus te dá é: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Sabe o que é andar sobre as águas? É não ter chão. É não ter chão, é não ter segurança nenhuma. Sei que tem pessoas aqui que amam a segurança. Eu amo ter minhas continhas tudo certinho. Eu amo saber o que eu vou fazer daqui tantos meses. Eu amo ser programado. Mas eu vou te falar: quer viver o sobrenatural, se prepara para bagunça. Se prepara para ter que esticar a fé. Mas eu gosto de saber o que eu vou ser. 2025 eu vou fazer tal coisa, 26, 27, 28, 29. Você não entregou a tua vida para Deus? É Ele quem cuida da sua agenda então, a partir de agora. A sua pergunta deve ser: Senhor, e aí, o que o Senhor quer que eu faça? Mas isso vocês já estão cansados de falar, porque há meses Deus tem dito isso aqui. Estão cansados de saber, não é? Que as respostas vêm da tenda, você precisa buscar no Senhor. Pedro então anda no sobrenatural. Eu não sei onde eu estou indo, eu não sei onde eu estou pisando, mas eu estou indo. Eu não sei o que eu estou fazendo, isso daqui é tão novo para mim. Isso é tão novo, meu Deus, Deus falou para eu abrir um negócio. Eu estou indo. Deus falou para eu colocar a cara nas redes sociais, eu estou indo. Deus falou que é para eu dar um passo de fé, eu estou indo. Eu estou com medo, mas eu estou indo. Enquanto você vai com fé, enquanto você vai acreditando que é Jesus quem está te dando a direção, as águas não vão te afundar.
Enquanto você está acreditando que Jesus está te sustentando pela mão, você não vai passar necessidade. Enquanto você acredita que é o teu mestre que está te dando o escape e a provisão, fica tranquila, fica tranquilo. Você não vai afundar enquanto seus olhos estão fitos nele. Enquanto você continua crendo na palavra que ele liberou. O problema acontece quando nós deixamos a dúvida entrar. Pedro, ao olhar o vento soprando, imagina, estava à noite, entre 3 e 6 horas da manhã, escuro, só aquele homem de branco ali, Jesus. Talvez aquela água gelada começou a bater e ele fala: ai, 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 vou morrer, é agora que eu vou morrer. É agora que eu morro. É agora que tudo acaba. Quantas vezes eu falei: é agora que acaba meu ministério. É agora que eu me afundo num monte de dívidas, eu não saio mais daqui. É agora que a minha reputação vai lá embaixo. É agora que meu casamento é destruído e eu passo por um outro divórcio. Quando nós pensamos assim, nós abrimos uma brecha na nossa alma, a brecha da dúvida. E sabe o que acontece? No versículo 30, todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Quando você tiver medo, você vai afundar. Diga assim: se eu tiver medo, vou afundar. Se eu tiver medo, eu vou afundar. Esses dias o Senhor me corrigiu. O pastor disse: a conferência de membros, o encontro de membros, não vai ter custo de inscrição. E eu já fiquei assim, né? Como que a gente faz a alimentação do povo sem dinheiro? Do povo. Eu não sei quantas pessoas vêm, se vem 100, se vem 150, se vem 200. Como nós faremos? A alimentação não fica barata, a gente gosta das coisas boas. E aí eu falei assim: amor, mas essa ideia que você teve, de onde nós vamos tirar para fazer? E aí ele me corrigiu, ele falou: cadê a sua fé? Cadê a sua fé? E eu saí, brava. E eu fui orar. E aí sabe o que aconteceu? Uma segunda bronca. Deus falou a mesma coisa que o pastor. Filha, cadê a sua fé? Você deve escutar o teu marido. Não fui eu que supri tudo até hoje. Você acha que eu não vou suprir? Até hoje, Deus tem te guardado, Deus tem te suprido, Ele tem providenciado tudo. Por que você acha que a partir de agora algo vai mudar? Pedro começa a afundar, começa a ser sufocado. Meu Deus, eu fico imaginando a agonia de uma pessoa que começa a se afogar. Alguém já se afogou aqui? Ai, misericórdia. Eu tive uma parada respiratória, onde eu puxava o ar e o ar não vinha. Eu imagino puxar o ar e vir água. Olha, começa até a dar um negócio de lembrar. Já teve vezes de você se sentir sendo sufocada pelos problemas da tua vida? Essa semana eu orei assim ao Senhor: Pai, está muito difícil. Eu tô sendo sufocada aqui. É assim mesmo, Senhor?
Com todos os pastores é desse jeito, coitados. Antes eu pensava de um jeito dos pastores. Hoje vocês não vêm reclamar de nenhum pastor de vocês, hein? Do passado. Ai, pastora, que o meu pastor do passado, não fala dele. Tadinho. Tenho dó do seu pastor do passado, eu tenho dó de todos os pastores. Não é fácil a vida dos pastores. Não cobre eles não, deixa eles, ora por eles. Meu Deus! Enquanto eu orava, o Senhor me deu uma visão. Eu vi um vulcão. E eu vi a larva subindo. E eu estava com uma intercessora. E eu disse, olha, eu vi um vulcão, eu acho que Deus vai explodir, hein? Deus vai explodir de nervoso aí. Não tinha entendido a visão. Mas eu sabia que Deus estava querendo falar algo comigo. E naquele dia, depois daquela visão, eu estava estudando, estava andando e eu senti a mão do Senhor assim na minha cabeça. Dava aquele arrepio na cabeça. Até que foi intensificando, eu falei, o Senhor quer falar comigo, deixa eu ir para o quarto. Cheguei no meu quarto, coloquei meu foninho de ouvido. Pega essa dica. Foninho, para você não se distrair com nada. Coloquei um soaking. Sabe o que é soaking? Um fundo musical para a oração. Ah, gente, é 1 segundo, você já entra na atmosfera celestial. Coloquei o soaking, fechei os olhos. Comecei a orar em línguas. Quando eu começo, o Senhor chegou no meu quarto. A presença dele era tão forte que eu estremeci assim, eu fiquei paralisada. Eu paralisei. E vinha como correntes elétricas muito fortes sobre o meu corpo. E eu não conseguia me mexer e eu só ouvia a voz dele. Eu conseguia chorar e ouvir a voz dele. E ele disse assim, filha, eu estou te lapidando. Eu sei que está doendo. Porque a lapidação dói mesmo. Pedaços são tirados de você, impurezas. Coisas que antes você carregava, que agora você não precisa mais carregar. Situações e pessoas que antes você carregava e agora não precisa mais. E para minha glória brilhar e refletir, não pode ser em pedra bruta, precisa ser em pedra lapidada. Talvez você esteja passando por essa fase, onde Deus está te lixando. Você já passou por tanta coisa, já sofreu tanto. Sofreu tantas humilhações, tantas percas, traições, mudanças. E você fala, nossa, de novo. Lapidando, moldando. E aí eu pensei, mas... Comecei a pensar, e o Senhor ouvindo os meus pensamentos. Mas pai, e aí? Por que o Senhor faz isso? Por quê? Talvez você fique perguntando, pai... Por que o Senhor deixou já sabendo o que ia acontecer? É igual eu já perguntei, por que o Senhor deixou subir? Se o Senhor sabia que logo eu ia ter que descer? Por que o Senhor deixou essa pessoa entrar na minha vida? Se logo o Senhor ia tirar? E o Senhor disse assim, não me questione. Porque você sabe, eu tenho te pedido uma submissão máxima. Em outras palavras, obedece sem perguntar. E eu chorava, como eu nunca chorei, não eram lágrimas, gotas. Parecia que uma torneira tinha aberto, eu nunca vi aquele tanto de água que descia. Uma mangueira assim, gente, muita água descendo, muita água, eu sentia assim. E o Senhor disse, e essas lágrimas estão regando o seu jardim. E eu olhei para baixo e eu vi o gramado. E ele disse, é por isso que as borboletas estão vindo. É por isso que pessoas têm vindo para serem transformadas de lagartos a borboletas, alcançar voos. Porque as suas lágrimas, o seu testemunho, o seu processo tem te dado autoridade para você ensinar, para você liderar. E aí o Senhor se retirou. Eu falei, amém. Aí o pastor estava no banheiro, ele entrou no quarto, eu falei, Deus falou isso. Na verdade eu comecei a escrever para eu não esquecer.
falei, o Senhor falou isso. E aquela presença maravilhosa. Eu quis ver como que um diamante era lapidado. Coloquei no YouTube. Como o diamante é lapidado. Queria ver se era igual eu tinha tido a visão. E para minha surpresa, quando eu abro o vídeo, sabe o que aparece? A primeira imagem, um vulcão. E o vulcão que o Senhor me mostrou à tarde? O que tem a ver um vulcão com os diamantes? E vocês não vão acreditar. Alguém já sabe como os diamantes nascem? Levanta a tua mão. Que rico. Olha como os diamantes são formados. Os diamantes se formam no manto da terra, onde o carbono é submetido a altas pressões e temperaturas por milhões de anos. O diamante é formado por uma alta temperatura lá embaixo da terra, uma pressão insuportável, até que uma erupção vulcânica traz ele à superfície. É necessário um vulcão, uma pressão, algo tão quente, tão insuportável para o carbono vir para fora e se tornar no diamante, nessas pedras que ainda são brutas e são jogadas para o mundo inteiro, caem na terra, caem nas águas. Qual foi a pressão que você já passou na tua vida? O que foi aquilo quase insuportável que você achou que ia morrer? Era o vulcão. E depois de ser lançado, vem alguém especialista naquilo, pega aquelas pedras e fala: isso daqui pode ficar bem bonito. Isso daqui que estão falando, que sofreu demais, que passou por alta pressão, que virou só uma pedra. Não, eu sei fazer ficar bonito. Eu sei lapidar. E eu sei fazer brilhar a minha glória. Não é sobre o nosso próprio brilho. Porque eu, Priscila, não tenho brilho nenhum. O que vocês veem de bonito em mim é o Espírito Santo. Ninguém vem atrás da pastora Priscila por quem ela é. O meu marido, talvez. Isso, minha família. Mas o que vocês querem é a unção, é a palavra. É igual buscavam em Jesus. Era o que ele carregava. As palavras de vida eterna, é o poder, é Deus que nós buscamos. Quando você admira um pastor, uma pastora, um profeta, cuidado para você não cair na idolatria de achar que ele é alguma coisa. Porque na verdade o que o teu coração está ansiando é pela presença de Deus que está nele. É pela unção do Senhor que está naquela vida. Amém? E aí depois o Senhor pega essa pedra bruta, lapida, deixa linda, para a glória dele brilhar. As pessoas vêm a Cristo por causa do testemunho. A gente brilha. Eu já vou acabar, tá, gente? É ceia hoje. Mas as pessoas brilham por causa da glória de Deus. Você vai brilhar lá no teu trabalho, não é porque você é isso e aquilo, como os coaches dizem. Porque a verdade é que nós somos pó, nós carecemos dele. Eu vejo a Pri, é manicure. E lá no trabalho dela, ela brilha Jesus. Ela é um diamante que reflete a glória de Jesus. Cada mulher que senta lá para fazer a unha é discipulada. Elas não sabem, mas elas são discipuladas. Elas escutam um testemunho, elas escutam uma palavra, elas são obrigadas a ouvir o louvor. Quantas vezes eu fui orando da minha casa até a Pri para fazer a minha unha, que por sinal ela faz maravilhosamente bem. E a hora que eu sento lá, o louvor que está tocando me ministra e eu só sei chorar, né, Pri?
ela está brilhando a glória de Deus naquele lugar. Deus está te chamando para ser isso, uma embaixadora, um embaixador do reino lá no teu trabalho. Você precisa refletir a glória de Deus como um belo de um diamante. É para isso que Ele está te lapidando, para que você reflita a glória do Senhor. Nós já vamos finalizar. Pedro gritou assim: Senhor, salva-me, estou afundando, me salva. Talvez você também teve medo, teve dúvida e se afundou. Você acha que Jesus vai deixar você se afundar? Você acha que Ele vai deixar você morrer aí? Não. Jesus estende a mão para Pedro e diz assim: Ei, Pedro, que pouca fé! Homem de pequena fé, porque você duvidou. Eu não quero que o Senhor diga isso para nós. Eu não quero que o Senhor diga para você, filho, porque você duvidou. Sabe que tem filhos que são sacrificados por causa do medo dos seus pais? Existia um homem na Bíblia que ele fez um voto muito tolo. Deus disse assim para ele: ó, a guerra é tua. Pode chamar o povo, vai guerrear, porque a vitória é tua. E ele teve medo. Quem foi esse? Porque esses adolescentes são os meus teens. Jefité, ele tinha uma palavra de Deus, mas ele ainda ficou com medo. Ele falou: eu vou fazer um voto. Deus já falou que a vitória é minha, mas eu vou fazer um voto. O primeiro que aparecer na minha frente, a primeira coisa que aparecer na minha frente, eu vou sacrificar para Deus. Sabe quem apareceu primeiro, logo após a vitória? Quem? A filha dele. Ele teve que sacrificar a própria filha, porque ele fez um voto para Deus. O teu medo pode estar sacrificando os teus filhos. O teu medo de dar o passo de fé pode estar fazendo com que eles vivam uma vida ruim. E eu não estou falando que você tem que ir em busca do sucesso, ficar milionário, não é sobre isso. Mas às vezes o Senhor tem te chamado para um lugar, te chamado: olha, vem para cá porque você vai ter mais tempo com a tua família. Você vai ter mais tempo com a tua família se você der esse passo de fé. Mas por medo você tem sacrificado tempo com os seus filhos, sacrificado tempo com a tua esposa. Deus está falando com alguém aqui? É tempo de dar um passo de fé. É tempo de viver o sobrenatural. Só vive o sobrenatural aquele que não tem medo. Se coloca de pé, vamos fazer uma oração pedindo mais fé ao Senhor. Em Lucas capítulo 17, versículo 5 diz assim, ó: disseram então aos apóstolos, ao Senhor: aumenta-nos a fé. Vamos clamar agora ao Senhor: aumenta a minha fé. Porque tem portas sendo abertas, tem conexões sendo feitas, tem um novo de Deus aqui para minha vida. Eu estou com medo. Aumenta a minha fé. Vem aqui para frente para eu orar por você. Se essa palavra falou com você, chega bem pertinho do altar. Aleluia. Eu declaro que todo o espírito de medo cai por terra. Todo espírito de medo seja amarrado. Todo espírito de incredulidade, de dúvida, seja amarrado agora. Perca suas forças sobre a vida dessas pessoas em nome de Jesus. Retalabrastou decanta.
Todo espírito de dúvida saia em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade saia em nome de Jesus. Espírito de medo saia em nome de Jesus. Fala assim: eu me desligo do medo. Eu me desligo da incredulidade. Me desligo agora de tudo que me prende de viver o novo em Deus. Espírito de medo, diga: sai em nome de Jesus. Espírito de incredulidade, saia em nome de Jesus. Dúvida, saia em nome de Jesus. Senhor, dê-nos mais fé. Comece a clamar, peça para o Senhor fé. Encha-nos de fé. Senhor, dê ao teu povo uma porção de fé nessa noite. Dê ao teu povo uma porção de fé. Encha-os de fé, Senhor, em nome de Jesus, para andarmos sobre as águas, para vivermos o novo tempo.